Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Só criança agora. Paz do Senhor, criançada. Amém. Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui, viu? Quando a irmã falou que vocês gostaram da minha pregação, me chamaram, eu me senti muito honrado. Porque os adultos, às vezes a gente fala que gosta das pessoas, mas a gente não gosta. Agora, quando a criança fala que gosta da gente, você gosta mesmo. Fiquei muito feliz, viu? Quero dizer que estou feliz de estar aqui de verdade. Que o Senhor tem nos proporcionado, né? Muito aprendizado a partir da vida das crianças, né? Para nós coincidirmos. Eu estava ali conversando com o Nicolas, me acompanhado do meu irmão Nicolas da igreja, o Levita de lá, minha mãe e minha irmã. Eu estava falando para ele, meu irmão, a pior besteira que eu fiz na minha vida foi não ter ficado na igreja desse tamanho dele. A pior besteira que eu fiz foi um dia sair de dentro da igreja. Porque é tão lindo. Não tem lugar melhor do que a igreja de Deus. Continuei assim, viu? Foi uma grande responsabilidade de falar uma pregação para vocês. Eu pedi para Deus, falei, Deus, dá uma palavra para levar para eles. E o Senhor me deu uma palavra. Que o tema, né? São reis. Reis e rainhas de Cristo. Guarda isso aí para que nem todo mundo tem uma coroa. Tá todo mundo de coroa, ó. Bonita a coroa, hein? Top. E eu estava pesquisando na Bíblia e eu encontrei um rei. A história dele era muito legal, sabia? Ele começou a reinar com 8 anos de idade, acredita? Quem aqui tem 8 anos? Tem alguém com 8 anos? 7. Você tem 8 anos? Menor. Um rei de Josias, guarde bem o nome dele, ele chamava Josias. Da sua idade, qual que é seu nome? Da sua idade, Nicole, ele já comandava o reino de Israel, acredita? Você conseguiria comandar um reino? Talvez. Pois é, da sua idade ele já era rei. Pequenininho. Isso me chamou a atenção. Aí Deus falou no meu ouvido, fala de Josias. Josias reinava com 8 anos. E cada um de nós temos um chamado especial no reino de Jesus. Tem pessoas que são reis para o papai, para a mamãe. Quando a gente cresce, somos reis, rainhas para os nossos filhinhos. Mas sempre vai ter alguém olhando para nós, se inspirando na gente. A gente pode ser um rei na escola, para o nosso coleguinha, que às vezes ele não tem um papai, não tem uma mamãe, ele é meio triste. A gente leva alegria para ele, não é verdade? Trata ele bem. Ele fala, essa criança é diferente. Porque esse é o brilho de Jesus. Essa é a responsabilidade de Jesus. E o rei Josias, antes da gente ver a história dele, eu quero ler o texto que fala que ele tinha 8 anos. É 2 Reis, capítulo 22. Cadê a criança que sabe ler aí? Quem sabe ler, desculpa, hein? 2 Reis 22. Vamos ler só um por enquanto, tá? Deixa eu me ajudar na leitura hoje, gente. Não, né? Decorei lá o nome do dinheiro, o lixo da Ana. Esqueci. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 22, fala assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jedida, filha de Adaias de Boscate. Então Josias ele começou a reinar com 8 anos de idade. Eu imagino que ele era, presta bem atenção, que ele reinava com 8 anos, mas ele tinha ajuda. Porque mesmo que Jesus faz a gente ser rei, rainha, a gente reinar, pode sentar aí, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mesmo com 8 anos de idade, criançada, ó, presta atenção, ele tinha ajuda, sabia disso? Você consegue fazer alguma coisa sozinho? Você lava sua roupa, você sozinho, não, né? É difícil, né? Todo mundo tem, mas você pode fazer, pode. Com a sua idade você ser rei, ele tinha ajuda. E aí eu quis saber quem era a família dele. Quem será que era o papai de Josias, o vovô de Josias? E vocês acreditam que eu descobri que eles também eram reis? O vô de Josias era rei, e o pai de Josias também era um rei. Ele também reinava. E aí eu voltei uma página da Bíblia só, para encontrar a história do vovô e do pai dele. Volta aí, ó. Volta uma página em 1 Reis 21. Vamos conhecer o vovô de Josias, antes da gente
ao que Josias fez. O vovô de Josias chamava Manassés. E do mesmo jeito que Deus nos dá o poder de ser reis, de ser rainhas, a gente escolhe se a gente vai ser um rei bom ou um rei mau. Às vezes tem pessoas que pegam essa coroa que Jesus nos dá, que estão na cabeça, e decidem fazer coisas más com essa coroa. E acredito que a gente vem à igreja, a gente vem aprender sobre a Bíblia. A gente não tem esse tipo de pessoa. Já pensou? Jesus confia em você, Nicole, uma família bonita, com filhos, você é mal com seus filhos? É feio, né? Tão triste. E a gente precisa aprender na vida. Como ser rei e rainha bonzinhos. Vamos ver quem era o vô de Josias? Bora! Segundo Reis 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Refizibá. Que nome estranho. Quem tem 12 anos aí? Também tem 12 anos? Aí, ó. Manassés, o vô de Josias, como é seu nome? Hugo. Bonito esse nome, hein? Hugo. Manassés começou a reinar com 12 anos. Com a sua idade. Será que você conseguia ser rei? Não, né? Fala aí, Deus depende da minha mamãe, né? Fazer uma comida, me arrumar para a escola. Como que eu vou reinar, né? Não dá, né? Pois é, com 12 anos o vô de Josias era rei. Só que a Bíblia diz, aqui no versículo 2, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez coisas que eram abominações. Porque Jesus, Deus, ele não gosta de idolatria. Ele não gosta que a gente adore outras coisas que não é ele. Esse é um pecado que ele mais odeia. E Manassés, ele começou a construir imagens, colocar estátuas de gesso na cidade. E como ele era rei, essa é a nossa responsabilidade. Não ficava só nele, então ele influenciava as outras pessoas. Todo mundo que é rei, tudo que você faz vai ter alguém para te copiar, fazer igualzinho você. Se você desobedece papai e mamãe, a sua coleguinha olha e fala, então eu vou desobedecer também. Desse jeito. E aí Manassés estava fazendo todo o povo de Israel, o povo de Deus, tudo adorar ídolo. Manassés ergueu esses ídolos para todo lado. E era vários ídolos diferentes. Então ele, se fosse lá no mundo, né? Ele acreditava na Aparecida, ele acreditava no Buda, ele acreditava em todo mundo. Tudo para ele era Deus. Só que o papai do céu estava olhando lá de cima e não estava gostando do que o vô de Josias estava fazendo. Só que ele continuou. E no versículo 6 a gente vê uma das coisas mais graves que o vô de Josias fez. Ele teve um filho e ele deu o filho dele para outro Deus. Ele matou o bebezinho. Você acredita? Que crueldade que ele fez? E é isso que o pecado faz na nossa vida. As pessoas, quando elas vão lá fora, elas não têm intenção de fazer coisas muito feias. Mas com o tempo elas vão se afundando. Elas começam falando palavrão. Aí depois do palavrão elas já estão bebendo. Aí depois de beber está com cigarro. Aí depois do cigarro, aí vai embora. Faz um monte de coisa feia. E Manassés, não é, mano? E Manassés, o vô de Josias, ele matou o bebezinho dele. Está aqui, ó. No versículo 6. Quem vai ler o versículo 6? Lê aí, Bia, pra gente. Ele até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era ao meu reino, e instituiu adivinhos, e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Ira é ficar muito bravo. Manassés deixou Deus muito bravo, porque ele fez o filho dele passar pelo fogo, ele queimou o bebezinho, e ele acreditava em adivinhação, em feitiçaria, em coisa feia. Papai do céu, ele é um Deus que ele nos revela as coisas, crianças, no nosso coração, com alegria, ele fala com clareza. Quem já viu no filme Uma Bola de Cristal, uma bruxa? Você já viu? Nunca viu, né? Já o inimigo de Deus, ele é desse jeito. Para ele falar com você, tem que te pôr medo. Vem um negócio escuro. Aí tem que fazer um monte de adivinhação, um monte de coisa. E esse rei gostava disso. Ele gostava do que não era de Deus. A colheita, o que é a adivinhação. Diferente da palavra. Adivinhação. Então ele ficava adivinhando. Tem uns negócios lá no mundo que eles chamam de tarô, signo. Já viu signo? Tem gente que gosta disso.
Sim, ficou olhando a constelação. Ele gostava dessas coisas, e Deus não gosta disso. Deus era bem claro. Ele confiou o reino na mão de Manassés, não era para ele fazer isso. Mas ele fez e Deus ficou irado. E a gente continua na história, tem no versículo 7, ó, que ele fez uma imagem num bosque. Ele pegou uma floresta que tinha no reino e ele colocou idolatria lá também. Então não passava só na cidade, ele foi até nos matos perto da cidade e colocou estátua lá também, de dias, para fazer o povo adorar. E ele fez outra coisa muito grave também. Quando ele lembra aqui, eu vou te o versículo para a gente ler. Mas tinha um lugar que era um templo. Quem sabe que é um templo? Aleluia! Sabe que é um templo? O templo é uma construção muito grande. Gigante. Uma construção, uma casona. Tinha um templo de Deus. Dentro desse templo ficava a presença de Deus, que era a Arca da Aliança. Manassés foi lá, tirou a presença de Deus, vai tocar. Igual a ela de feliz de igual a ela de feliz de Isso, no templo onde orava. É como se fosse a igreja. Bom, ele ajudou a fazer. Eles entenderam o que é templo. Olha, como se viesse alguém aqui agora, e tirasse um pouco daqui, tirasse a pastora e colocasse outro Deus aqui dentro, fazer que a gente adorar outra coisa. Foi o que esse rei fez. E Deus não gostou disso, Deus ficou muito bravo. Aí ele fez tudo isso e ele morreu, ele foi embora. E ele era o vô de Josias. Aí tem o pai de Josias. O pai de Josias chamava Amon. Vamos ler 19 aqui. Deu 19, gente. Gente, coragem? Vocês não querem ler, não, gente. Quem mais sabe ler para ler o 19? Aí, lê aqui, ó. O 19, Hugo. Esse é você mesmo que é o nome bonito, ó. Aqui, ó. 22. Aqui, ó. 19. 21, 19. Vai lá. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar. E 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe. Não tamanho? Mesmo remédio. Está não Filho de Aluz de Jotibá. 26 que era mau aos olhos do Senhor, confirmará a Manassés. Obrigado. Bate palma pro povo aí dessa. Ó. Amon era filho de Manassés e pai de Josias. Porque Manassés era avô de Josias. Ele era filho do meio. E aqui a Bíblia fala que ele também fez que era mal. Então ele viu o vô dele errando, o vô dele fazendo um monte de coisa errada contra Deus. E ele não fez nada para mudar isso. Ele continuou essa história. Que nem o Hugo leu no 20, ó, ele fez que era mal aos olhos do Senhor, como fizeram Manassés, seu pai. E ele continuou adorando, ele não tirou o ídolo lá do templo. Então, o pai de Josias, ele era aquela pessoa assim: eu não fiz nada de errado, mas também não dou bronca em quem faz alguma coisa errada. Se você vê o seu coleguinha fazendo uma coisa errada e você apoia ele, você está errado também, tá? A gente está aqui, ó. Alguém rouba alguma coisa da Ana. A gente viu quem foi, a gente vai deixar a Ana procurando e não vai contar quem foi? É errado, né? E aí ele responde: não pode, né? Amor é desse jeito. Ele via todo mundo fazendo as coisas erradas, só que ele dava um monte de cego, ele olhava assim, ó. Acredita? Entendeu? Aí agora a gente chega na história de Josias. Então, ó, Josias, ele teve um avô chamado Manassés, que acabou com a cidade, acabou com a floresta, destruiu tudo. O pai dele não fez nada também. E quando chegou na vez dele, vamos ver como que ele era? Com 8 aninhos só. Com 8 aninhos. O pai dele estava errado, o vô dele estava errado, vamos ver como que ele era? Agora sim, vamos voltar para o
no versículo 2. Cadê outra criança que sabe ler aí? Você aí, ó. Você sabe? Tá vendo? Então lê aí, ó. O versículo 2, depois é você, tá bom? 22 do 2, aqui no 22. Esse daí é o próximo. Agradava a Deus e o Senhor, ele seguiu o exemplo dos seus. Então Josias ele fez que era o quê? Agradável aos olhos de Deus. Aí eu estava lendo isso aqui, Deus me falou para falar isso para vocês. Então, ó, o vô de Josias era mau, o pai de Josias era mau, e Josias foi bom. Josias tinha algo especial, não é? Imagina, meu vô é ruim, fala palavrão, faz um monte de coisa errada, meu pai também. E aí eu vou para a igreja. Tem alguma coisa diferente, né? Glória a Deus. Pode falar. Talvez, né? Se a Bíblia falasse, né? Queria saber quem era bom. Talvez, é verdade, o perfeitado. Já fica a dica aí, ó. Dica aquele que vai pra igreja, não vai pra igreja. Se o papai não tá aí, vai com a mamãe. Se a mamãe não tá aí, vai com o papai, vai pra igreja. Josias, ele era uma criança, a gente vê na história, a gente vê que ele tinha vontade de conhecer a Deus. Quem é que vem para a igreja feliz? Sem fazer via com a mamãe. Quando chega o dia que a mamãe fala, hoje é dia de igreja, fala, eba! Vai mesmo, a mamãe fala, não pode mentir. Não pode mentir. Josias era uma criança assim. Josias não era aquela criança que a mamãe falava, hoje tem culto. Aí ele fazia, não, eu quero jogar videogame. Eu quero mexer no celular, para no TikTok, para no YouTube Short. Eu quero ir para a igreja. Eu não assim. Toda vez que eu chego na escola, eu pergunto para minha mãe se eu escuto, ela fala assim, eu falo, tá bom, eu vou. Glória a Deus, bate palma pro Diego. Até que você está falando que eu vi ela sozinha. Tá te dizendo aqui, mãe. Tô brincando, é brincadeira. Josias ele era assim, ele ficava feliz de vir para a igreja. Por isso que ele seguia os passos do rei Davi. E outra característica boa de Josias é que Josias era curioso. Vocês viram curioso aqui? Tem, né? Curioso e criativa. Josias era curioso. Sabe por quê? Josias ele sabia o que o vô dele fez, sabia o que o pai dele fez, sabia que isso estava errado. Só que ao invés de fazer igual o pai dele, de fingir que não viu nada, ele falou, não, eu vou atrás da verdade. E muitas das vezes, principalmente para crianças, as pessoas tentam mentir para vocês. Então eles vão chegar para vocês e vão falar que a mamãe está errada, que o papai está errado. E vai ter uma idade que é saudável vocês terem verdade, sabia? Vocês têm que abrir a Bíblia só de ler. Quem já sabe ler, não tem desculpa, né? Se ler a Bíblia só de ler, dá? Aí sim, hein? Josias era desse jeito. Pode falar, Pedro. Quando eu tenho escola, eu tenho professora fala que ele lê o livro em português, né? Você lê um livro em português? Sozinho? Já Bíblia, tá lendo sozinho também? Pelo menos foi sincero. Mas sabe por quê? Porque Josias ele era curioso. Ele sabia que tinha um templo de Deus e o pai dele e o vô dele tinham abandonado. Aí sabe o que ele fez? Ele falou, vou reconstruir o templo. É tipo assim, ó. É como se a igreja estivesse destruída. Aí o seu vô não ligava para a igreja, seu pai não ligava, mas você com 8 anos falou, eu quero reconstruir a igreja. E saber quem era o Deus do meu povo, do Deus de verdade. É tipo aquela criança ou Pedro que fala, eu quero ler a Bíblia. Eu quero saber o que significa isso aqui. Ela não se contenta só com o que ela ouve. Ela vai atrás de procurar sozinha saber. Isso é saudável. Nós temos que procurar sozinhos. Criança inteligente, criança curiosa, que vai descobrir. Hoje a gente tem a melhor ferramenta do mundo para descobrir qualquer coisa. É só pôr no Google. Desculpa. Hã? Qualquer celular tem Google. Depois de fácil.
Entendeu? Mas é melhor ferramenta. Às vezes a gente ouve uma palavra na igreja e não entende. Que nem a gente leu essa agora, né, Pedro? Aí a gente vai no Google e coloca o que essa palavra significa. Eu já sou velho, faço isso. Ou pastor falar alguma coisa, que nem tem um negócio que eu não sabia o que é, chama azorrag. Eu vi o pastor falar azorrag, eu falei, o que é azorrag? Aí eu fui no Google procurar o chicote que usaram para bater em Jesus. O chicote com ponta de osso, acreditam? Dolorido, sofrido. Chamava azorrag. Eu nem sabia que eu fosse curioso. Né? Quando se trata de Deus e de Bíblia, é bom ser curioso. Larga de ser curioso. É bom ser curioso. Seja curioso. Olha o curioso aqui, ó. Josias era assim. Glória a Deus. Aí, durante esse processo, de que Josias estava reconstruindo a igreja, reconstruindo o templo, adivinha o que aconteceu? Ele encontrou uma Bíblia. Ele encontrou um livro que estava perdido há muito tempo. Desde a época do poder. Desde a época do poder. Ninguém mais falava em Bíblia. Aí reconstruindo o templo, ele encontrou uma Bíblia. Aí sabe o que significa? Que quando a gente procura as coisas de Deus, Deus se revela a nós. Às vezes a gente vê o pastor falando, a irmã falando que ela viu um anjo. Deve ser legal, né? Ver um anjo. Ouvir a voz de Deus. E para a gente ouvir a voz de Deus, ver o anjo perguntar por Deus, a gente tem que ser curioso das coisas dele. Josias só encontrou a Bíblia porque estava reconstruindo o templo. Se ele não tivesse reconstruindo a igreja, ele não ia encontrar a Bíblia. Não é? Se você ficar deitado o dia inteiro, vai acontecer alguma coisa? Agora você sair para brincar, você vai conhecer gente nova, vai dar risada. Com Deus é a mesma coisa. Se você pega a Bíblia, pesquisa no Google, o que você não entende, fica lá tentando entender, Deus fala com você. Às vezes dormindo, você está sonhando, imagina sonhar com Jesus. Isso é legal, né? Já sonhou com Jesus? Sim. Foi legal? Foi, né? Oi? Você abraçou Jesus? Olha que da hora. Aí sim. Um abração nele assim. Ele era barbudo? Igual eu assim ou mais? Mais? Muito mais? Glória a Deus. Aí, criança, presta atenção. Ixi, que curiosidade é essa pelo cabelo dela? Vieram correndo para ele e contaram: Josias, você encontrou uma Bíblia. Eu estava pesquisando, parece que era o livro de Deuteronômio, o livro que ele encontrou. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia dele. Valeu? Aí, vieram para ele, falaram que encontrou a Bíblia. Aí ele pediu para ler essa Bíblia para ele. Trouxeram a Bíblia para ele e leu. Sabe o que aconteceu quando eu li a Bíblia pela primeira vez? Lembrando, até esse momento Josias não teve contato com a Bíblia. Ele só sentia no coração dele vontade de conhecer Deus. Esse foi o primeiro contato dele com a Bíblia. Vamos ver o que aconteceu quando ele leu a Bíblia? Quando eu li a Bíblia para ele? Deixa eu achar um versículo aqui. Glória a Deus. Deixa eu ver aí. Vamos que vai aqui, versículo 11. Esqueci de você não, agora é você, amiguinho. Qual que é seu nome? Léo? Só Léo ou é Leonardo? Ah, Leonardo, ó. Você vai ler esse daqui, ó. No 22, o 9. O 9 não, o 11. Ó, gente. Sucedeu, pois que ouvido o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, e o rei mandou enviar o sacerdote e a Arcão, filho do Safá, e a Aquebor, filho de Micaías, e a Safá, o escrivão, e a Ezaias, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai ao Senhor, por mim pelo povo E por todos os lados. Bate palma para o lugar aí, cara. Ó, lembra que eu falei que é bom ser curioso? A primeira vez que eu li na Bíblia, rasgou suas vestes.
Eu imaginei que eles eram tipo Hulk. Falei, ué, rasgou a roupa, ele ficou fortão. Aí eu fui ver depois o que era rasgar as vestes. Rasgar as vestes é um significado para quando se está desesperado, muito triste. Já viu alguém chorando, desesperado? A Bíblia fala que é rasgar as vestes, porque eles rasgavam as vestes de tanta tristeza. E tipo, a mulher que perde um filho, ou quando algum parente morre, ele chora, fica triste. Isso era rasgar as vestes. Então, quando Josias leu a Bíblia, ele ficou profundamente desesperado. Ele pensou assim: nossa, o meu avô estava pecando contra Deus, o meu pai estava pecando contra Deus. Ele entendeu o livro, assim que ele leu. E aí o que ele fez? Ele foi procurar os sacerdotes, que naquela época eram como os pastores, eles eram os líderes da igreja. E foi consultar a Deus para ver o que Deus achava do que estava acontecendo. Então é uma coisa que sempre acontece. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai atrás de saber o que Deus pensa. As pessoas lá fora, elas vivem longe de Deus, presta bem atenção, isso é importante. Porque elas não se preocupam com o que Deus pensa delas. Então elas não leem a Bíblia, elas estão distantes de Deus, então para elas tanto faz se a vida dela está certa, se a vida dela está errada. Elas não se preocupam. Mas nós, que somos cristãos, somos crentes, que lemos a Bíblia, a gente tem isso, a gente pensa: opa, será que Deus está se agradando do que eu estou fazendo? Será que Deus gosta que eu fale isso? Será que Deus está vendo quando eu estou bebendo a mamãe, papai? Será que Deus vê esse YouTube que eu estou assistindo que fala uma coisa feia? E Deus vê. A gente pensa nisso. Mas quem não lê a Bíblia não pensa. Então, ele ficou profundamente triste porque ele viu que o vô dele e o pai dele estavam errando. Pode ir, eu não sou chato, não. Pode ir. Ele ficou triste. Ele ficou triste, Nicole. E quando ele consultou a Deus, acontece outra coisa legal. Quando ele consulta a Deus, Deus enviou uma profetisa para ele. Quem já viu alguma profecia na igreja? Quando a irmã está falando uma língua misteriosa, e abraça a irmã e chora e pula. Já viram? Josias procurou a Deus, aí Deus enviou uma irmã dessa para ele. Eu não sei como que a irmã foi. Ela foi pulando, dando glória. Aleluia! Eu não sei. Eu sei que ela chega lá e ela fala assim: o seu avô, Manassés, pecou. O seu pai, Josias, pecou. E eu vou castigar essa cidade. Porque o pecado traz castigo. Só que ela falou outra coisa no final da profecia. Ela falou: Josias, Deus está dizendo que você não vai ver esse castigo. Porque você me procurou e leu a minha palavra. Aleluia. Olha que legal. Glória a Deus. Então foi um ciclo que começou com uma criança de 8 anos curiosa por Deus e acabou com ela sendo livrada de uma coisa muito má que ia acontecer com ela. Imagina, você ia gostar de ser castigado por uma coisa que sua mãe fez, você nem sabia? Não, né? Josias ia ser castigado por algo que o vô e o pai dele fez que ele nem sabia. Mas como ele procurou a Deus, Deus livrou ele. Olha que bonito. E às vezes, isso acontece. Quando eu estudava, eu lembro que as crianças marcavam de matar aula tudo no mesmo dia. Você acredita? Acontece isso, né? As crianças iam matar aula tudo no mesmo dia. Combinava com isso assim: ó, a professora vai chegar, ela não pode encontrar ninguém. Aí eu era um dos únicos crentes. Eu ia junto com eles. Aí quando eu pegava eles, sabe o que acontecia? Eu ficava de castigo junto. Caçada inteira. Eu falava: mas a ideia nem foi minha. Eu não fiz nada, tia. Mas era castigado. E às vezes essas coisas acontecem. Só que aquele. Não, tá mexendo com a irmã? Nós que vivemos dentro da Tá mexendo com a irmã? Porque Deus nos livra. Não, vai quebrar. Deus nos livra de Não. consequências de coisas que às vezes a gente nem entende. É por causa do brilho. Vocês crianças principalmente. Todo dia Deus está livrando vocês, vocês nem percebem, sabia? Quando você passa de um lado da calçada para o outro, foi livramento de Deus. Quando a mamãe e o papai chegam em casa depois do trabalho, é Está muito curioso. Já pensou crescer? Tem a mamãe, tem o papai, tem o irmãozinho, triste, né? E muita criança quer isso. E Deus nos livra. Curiosa. Tudo tem um propósito. E com Josias a gente aprende isso.
E no final da história de Josias, finalizar a história, depois dessa profecia de Deus que estava livrando ele, nada de ruim ia acontecer com ele porque ele leu a Bíblia. Olha o que acontece. Depois disso, ele ficou tão feliz que ele saiu para ler a Bíblia para todo o povo. Então ele falou, agora que Deus falou comigo a verdade, eu vou contar para todo mundo. Sabe quando a gente sai da igreja feliz, que a gente vai trazer todos os amiguinhos para a igreja? Se você puder, todos os amiguinhos para a batilha, Pedro. Eu sei como é. Meus amigos não vêm também, eu convido eles não querem vir. Se você saiu feliz, pode falar. Aí a irmã da minha amiga, ela não quis, ela não deixou a irmã dela vir, ela veio de menina pra família dela lá dentro. Olha só, ela não veio por causa da família? Acontece, mas continua chamando. Não desanima não, e ela vem, tá bom? E foi isso que Josias fez. Josias deu a Bíblia e ficou feliz e foi ler para todo mundo do povo. Ou seja, ele foi salvo e salvou todo o povo. Depois disso, ele quebrou tudo que o avô dele construiu. Então ele foi lá naquela floresta que tinha construído altares lá, tinha construído estátuas lá, ele quebrou as estátuas, jogou, mandou o povo, falou pro povo, para de errar, para de fazer coisa feia, isso está errado. E no final, ele expulsou aquele pessoal que adivinhava. Lembra? Quem lembra dos adivinhos que o povo dele gostava? Ele gostava de que lesse a mão, de adivinhar, que olhasse as estrelas. Josias expulsou todo mundo e falou, agora todo mundo vai servir a Deus. Josias, como ele era rei, ele falou, agora todo mundo vai para a igreja. Se você fosse a mãe da sua amiga, você não trazia ela para a igreja? Você vai para a igreja sim. Foi o que Josias fez. E essa responsabilidade é nossa. Principalmente vocês. Vocês são a próxima geração, vocês vão ter a minha idade. Vai demorar um pouquinho. Mas vocês vão ter a minha idade. Eu estou com 27. Nossa, vai demorar um pouquinho. Tem o seu percurso aí. Mas quando vocês tiverem idade, vocês têm que fazer igual o Josias fez. Para acabar igual o Josias. 40? Ai não, Gão, era teu amigo, cara. Ô, Gão, gostei tanto de você, Gão. Você mandou essa, cara. Brincadeira. Quem manda ficar barbudo? A barbinha é lenta. E no final, a coisa mais importante que tem, Josias foi aprovado por Deus. Não valia de nada se Josias fosse um rei, ele fosse muito rico, ele fizesse tudo, mas Deus não gostasse dele, igual o dele e o pai dele. No final, a Bíblia fala que nunca existiu um rei igual Josias. Então, se você seguir Aleluia. Josias, Glória a Deus. você é uma criança que gosta da palavra de Deus, por onde você passar Pedro, vão falar, rapaz, eu nunca vi menino igual aquele menino. Só quando eu vi na igreja, eu comentei com a minha Louva alegre. Vou falar, Richard, onde você passar, nunca achei uma aluna, os professores vão falar, igual aquele Richard. É, aluna abençoada. aleluia. É amor, coração. Que é o melhor aluno da sala? Aí, hoje é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Josias era assim. Jesus! Quem quer ser aprovado por Deus aqui? Quem quer ser aprovado por Deus? Quem quer que Aleluia. você olhe e pareça uma criança minha? Glória a Deus. Todos? Aleluia. E para ser aprovado por Deus, precisa ler a Bíblia. Aí você tem segredo. Glória a Deus. Independente do seu avô, do seu pai, não vem para a igreja, você tem que vir para a igreja. Eu sou cristiano. E eu sou crente. Glória a Deus. Jesus! Aleluia. Criança, para a gente encerrar, ó. Acaba bem. Ó, criança, pra gente encerrar, a gente comer bolo, encher o bucho. Quem quer comer bolo? Agora eu vi até uma música vista, hein? Vi até uma música vista agora, hein? Ó, pra gente encerrar. Vocês, meninos, são reis. Vocês, meninas, são rainhas de Jesus. E o compromisso de vocês é sempre andar com a Bíblia. Então sempre sejam curiosos, sejam felizes, alegres, que se alegram em Jesus.
Lá fora vai ter muitas alegrias. Vou te oferecer alegria de todo lado. Mas você tem que pensar assim, se essa alegria não vem da Bíblia, eu não quero, eu vou ser igual Josias. Minha alegria só vem da Bíblia, minha alegria vem da igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Bate palma, bate palma. Amém, igreja? Isso aí, evangeliza aí. Nós vamos estar orando pelas crianças, amém? Direcionar todas as crianças aqui, amém? Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Todas as crianças, amém? Nosso nome missionária. Vamos trazer cada criança, amém? Orando. Nosso Daniel também, amém? Amém. Nossa irmã Luana também. Vamos lá no meu caminho. Vai ser a criança. Cada criança, cada criança nessa noite. Aleluia. Glória a Deus.